Mais uma segunda-feira. Que feliz que eu tô aqui com vocês. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Nessa segunda-feira a gente vai responder mais perguntas de mães, inclusive na semana passada. Muita gente veio me falar sobre aquela última pergunta que eu não respondi porque não deu tempo. E eu espero que vocês estejam aí hoje para a gente conversar. Para quem não me conhece, eu sou Valquíria Lobo. Eu trabalho com adolescentes faz 20 anos. Eu estou aqui toda segunda respondendo perguntas de pais e mães de adolescentes. E tem uma perguntinha que desde a semana passada eu estou para responder. Eu não respondi a semana passada porque é um assunto assim que demanda um pouco mais de profundidade. A gente precisa se aprofundar um pouquinho mais, né, nesse assunto. É, e a perguntinha da mamãe era assim: você sabe qual aplicativo para clonar Messenger e Zap da minha adolescente? Peguei conversas dela com 2 meninos. Ela só tem 12 anos e os meninos que tá de conversa são mais velhos. Estou com a cabeça e o coração a mil. Eu crio ela e a irmã sozinha. Trabalho o dia todo e só vejo ela à noite. Me ajude, por favor, obrigado. Então, mãezinha, eu estava dizendo, né? Eu entendo perfeitamente essa situação sua, de não ter um apoio, de criar sozinha, de não estar presente o tempo todo, né? A criança provavelmente. Falo criança porque 12 anos está ali, né? Um pré-adolescente. Mas depende da personalidade, do desenvolvimento, já pode estar mais avançada, um pouquinho menos. A minha filha Thalita, até 12 anos, ainda queria Barbie de presente de Natal, mas a mãe deve estar surpresa com algumas conversas com os meninos, não sei o quão mais velhos eles são, né? Mas dá para entender o sufoco, o desespero dela. E de novo, né? Não sei, a gente começou essa live e aí caiu a conexão, estamos recomeçando. E como eu estava dizendo, eu não sei o quanto mais velho esses meninos são, que tipo de conversa foi essa. Só que sei que é o seguinte, não estamos julgando, a gente não tem aqui nem moral para julgar. Eu comecei justamente nessas de buscar a internet para tentar ajudar as mães nesse convívio com os filhos adolescentes, justamente por causa das minhas próprias dificuldades com o meu filho mais velho, que hoje já é adulto, já tem 32 anos. Oi, Mari, você está aqui? Eu entrei agora pela segunda vez, viu, amor? Porque tinha caído na primeira. Aí tinha outras pessoas aqui comigo, não estou vendo elas por aqui ainda não. Boa noite, querida. Obrigada por ter vindo. E eu estou falando sobre uma mãezinha, Mari, e as outras pessoas, que está querendo invadir o celular da filha para descobrir como é que estão as conversas. É uma menininha de 12 anos e a mãe diz que ela está conversando com rapazes mais velhos. A mãe não diz que idade é mais velho, né? Mas, enfim. Eu estou dizendo que, apesar dessa mãe trabalhar o dia todo fora, e a gente entende, a gente compreende essa dificuldade de não estar o tempo todo, né, para supervisionar, para acompanhar, o que precisa é aquilo que eu sempre digo: a gente precisa, mesmo com essa vida corrida, ter aqueles momentos em que a gente está conversando com os nossos filhos, né? E abrindo canais de comunicação para que eles se sintam confortáveis e tenham confiança de nos contar se precisarem de ajuda com alguma coisa grave, né? O que acontece é assim, o próprio adolescer, o próprio desenvolvimento, ele exige que o jovem tenha os seus espaços. A gente até brinca, tenha seus segredinhos, né? E isso é normal na fase da adolescência. Agora, tem situações em que a gente realmente precisa agir, né? Uma suspeita de envolvimento com drogas, uma situação em que a gente realmente está assim perdendo o controle, tem hora que a gente tem que apelar. Mas o máximo, a recomendação dos psicólogos, dos terapeutas, da minha própria área, né, que eu fiz pedagogia, fiz licenciatura, trabalho há mais de 20 anos com adolescentes, a gente tem cursos, a gente se prepara para isso. A recomendação é que a gente respeite a dignidade
e que a gente demonstre confiança no jovem. Quando você fala assim, eu quero invadir a senha do celular da minha filha de 12 anos para saber o que é que ela está falando, significa que não há confiança entre vocês, né? Que você não confia nela e que eu entendo perfeitamente, de novo, não é julgamento, tá? Não sinta que você está sendo julgado ou que a gente está condenando sua atitude, nada disso, mas e de forma genérica, né, sem saber todo o contexto, a impressão que dá é que vocês perderam a conexão, perderam o convívio, justamente por essa correria de trabalhar o dia inteiro, ter duas filhas, né? Você falou que criar ela e a irmã sozinha, mas vocês perderam aquele momento de conversar, perderam aquela intimidade, aquela aproximação, aquela proximidade que é necessária, ela é praticamente obrigatória entre pais e filhos, não importa a idade, né? Por quê? Porque nós, os pais, foi atribuído a nós o papel de ajudar esse jovem a crescer, né? Então, desde pequenininho, desde amamentar, suprir a necessidade de alimentação, ensinar a dar os primeiros passinhos, cuidar de higiene, cuidar de alimentação, tudo isso vai crescendo, né? Vai desenvolvendo, vai evoluindo esse processo, mas quando é adolescente, esse processo ainda não acabou. É que a gente se confunde muitas vezes, fica difícil para a gente ter um parâmetro ali, né? Onde que acaba? Oi, Ju, que bom que você voltou. Deu problema aqui na conexão, mas estamos de volta, graças a Deus, né? E eu tô falando assim, que quando a gente chega nesse nível de querer invadir, significa que a conexão com o seu filho foi perdida há muito tempo. E eu não estou dizendo que a culpa é sua, eu sei da correria, eu sei de tudo mais, mas existem maneiras da gente priorizar isso, porque não acabou, né? Não acabou. Quando a gente tem um bebê, por exemplo, a gente tem algumas coisas que a gente não pode deixar de fazer. A gente não pode deixar de amamentar ou de alimentar, a gente não pode deixar de dar banho, a gente não pode deixar de trocar fralda, e a gente, de um jeito ou de outro, dá um jeito de suprir isso, né? Sandrinha, você por aqui, meu amor, que saudade, obrigada por ter vindo. E então, quando a gente tem os filhos pequenininhos dependentes da gente, o que que a gente faz? A gente se vira, a gente dá um jeito e tá ali e supre isso, né? Pelo menos nos momentos em que a gente está junto. Quando eles crescem, a gente meio que vai deixando um pouco de lado, até porque os próprios jovens não querem mais, não necessitam de uma atenção tão firme ali, tão presente, né? Já sabem comer sozinho, sabem tomar banho sozinho, né? E não querem mais a presença dos pais tão em cima. Porém, eu só mencionei essa questão aí da fase do bebê, porque por mais que a vida seja corrida, é, a gente ainda alimenta o bebê, a gente ainda troca a fralda do bebê, a gente ainda dá banho no bebê. Significa que, de alguma maneira, é necessário encontrar momentos, não precisa de grande quantidade de horas para estar junto, não. Vale mais a qualidade do tempo que você tem do que a quantidade de tempo que você tem para se dedicar a acompanhar o desenvolvimento do seu adolescente. Entende o que eu estou querendo te dizer? É assim, olha, se você pegou conversa da sua filha de 12 anos e uma conversa que chocou você, eu não conheço você, eu não sei qual é o seu contexto, mas essa informação assim pura, sem contexto, me dá a entender que você se perdeu um pouco dela, né? Que vocês se perderam um pouco de vista, que vocês não têm mais tanta proximidade. E isso é super normal, né? Assim, não é normal, é comum. É super comum no mundo de hoje. A gente percebe, não sei se é o seu caso, não estou dizendo que é, por favor, mas a gente vê muitos casos em que os próprios pais estão viciados em mídia social, horas do seu próprio tempo, nesse vício, né, ou nessa dedicação a esse tipo de coisa,
e não sobra o tempo necessário para ficar um pouquinho que seja para conhecer os pais. Eu estava conversando outro dia, nossa, chefe Alfeu, que saudade, como é que tá? Os filhos devem estar todos moços, né, chefe? Quanto tempo? Manda um beijo para a turma toda, que bom que você está aqui, muito obrigada, viu? Então, eu estava dizendo que você precisa ter algum momento de conexão com sua filha. Você precisa entender e estar perto o tempo todo, né? Não o dia inteiro, porque eu sei que a gente trabalha, como você disse, né? Cria outra filha e tudo mais, mas precisa ter momentos em que vocês vão sentar e conversar, né? O que eu te recomendo? Antes de. Tem como clonar? Tem como descobrir a senha? Tem. Procura aí no Google, você vai achar, mas eu não recomendo que você faça isso. Esse tipo de coisa, esse tipo de apelação, vamos chamar de apelação, a gente lança a mão desse tipo de recurso em situações extremas, em situações assim de vida ou morte, sabe? Porque é uma situação, no meu ponto de vista, em que você está assim, partindo pro tudo ou nada. Esse tipo de situação desconecta de uma maneira que depois você não consegue mais se aproximar. E vou dizer uma coisa para vocês: às vezes o pai tem a ilusão, a mãe tem a ilusão de que se ela entrar no celular da filha e descobrir o que ela está falando, ela vai ter condições de aproximar-se da filha e poder orientar. Mas não é assim que acontece, porque de alguma maneira você vai ter que abordar o assunto, vai ter que chamar para conversar, e se nessa conversa for dito de que você entrou, vai haver um constrangimento tamanho desse jovem que ele não vai ter abertura para que você chegue e aconselhe e oriente. Vai ser ladeira abaixo, entendeu? Esse relacionamento de vocês vai ladeira abaixo se houver essa situação, se houver a necessidade. Diferente, por exemplo, quando você sabe que seu filho, ou desconfia que seu filho está envolvido com drogas e tenta sentar para conversar, enfim, são situações e situações. Mas, via de regra, a gente primeiro deve marcar um horário, sentar e conversar, e abrir o coração, e explicar qual é a sua angústia, por que você está querendo até fazer isso. Porque não adianta, gente, olha, eu vou dizer para vocês, vou confessar para vocês, quem me conhece, eu já contei a história, eu fiquei grávida muito cedo, com 15 anos, e eu sei que proibir não resolve por experiência própria. Eu engravidei de propósito, não foi acidente, foram planos que eu fiz. Conto essa história mais detalhadamente num outro vídeo, mas a questão aqui que eu preciso falar para vocês é o seguinte: eu decidi que eu queria me casar para fugir da situação que eu tinha em casa de assédio sexual do meu padrasto. Volto a dizer, nunca fui estuprada, mas havia o assédio. Mais tarde eu descobri até que foi com as minhas irmãs também, meu padrasto, né, que cuidava da gente como pai e tudo mais. E minha mãe não sabia ou não soube controlar a situação. E eu decidi que o melhor caminho para mim, eu tinha 15 anos, era me casar. Contei para o meu namorado, eu tinha um namorado na época, e, e eu falei para ele da minha situação, ele falou, vamos casar, porque aí você sai da sua casa e, né, o príncipe encantado te salva. E então tá, mas você é muito nova, nossos pais não vão nos deixar casar, só se você ficar grávida. Então, vamos ficar grávida. E aí, gente, o plano perfeito, nem tanto, né, de ficar grávida, ele era executado no cômodo ao lado, com a porta aberta, minha mãe na sala, com a porta aberta, eu e ele na varanda da minha casa, inclusive casa do interior, eu moro aqui em Ribeirão Preto, sabe, com aquelas portão de grade que é totalmente aberto para a rua, né? Então ele ia lá namorar lá em casa, tinha dia certo para namorar, tinha hora de chegar, hora de ir embora, né? Minha mãe ficava com a porta aberta na sala e ainda assim a gente dava um jeito de transar ali, a 3 metros da minha mãe, com a porta aberta, a gente se escondia atrás de um pilarzinho que tinha,
Tinha, enfim, o que eu estou querendo, resumindo a história, proibir fazer esse tipo de marcação cerrada em cima de adolescente não funciona. É nossa função saber com que eles estão andando, o que que eles estão tramando, o que que eles estão planejando, o que que eles estão fazendo. É sim, é nosso papel, tá? Só que existe jeito certo de fazer e existe um limite para isso, porque o próprio adolescer, o próprio desenvolvimento do jovem exige que ele tenha alguns momentos de ele com ele mesmo, ele sem a presença física, a presença assim massiva da família, dos pais em cima. Ele precisa descobrir quem é ele mesmo, longe da família, né? Porque quando nasce, inclusive até os 2 anos de idade, a criança não sabe discernir muito bem o que é ela e o que é a mãe. É uma simbiose, para ela é uma coisa só. Por isso que às vezes o pessoal fala da fase dos 2 anos, que eles ficam terríveis e fazem birra e falam não para tudo, né? Ele está justamente tentando afirmar, se afirmar, saber que ele é uma pessoinha à parte, né? E na adolescência acontece a mesma coisa, é um novo processo em que ele está desenvolvendo a sua própria personalidade, ele precisa trilhar os seus caminhos, é um ensaio para a vida adulta, né? Sua filha de 2 anos é muito novinha, mas se ela já está com esse tipo de conversa com os meninos, que foi tão grave a ponto de você querer invadir a senha dela para saber o que está sendo falado, sinal de que ela já está aí mais avançadinha, né? E não tem nada de mal, nada de errado com isso, tá? Porque é de criança para criança, é de jovem para jovem, não existe data de nascimento, né? A partir dessa idade vai começar conversinha com meninos ou não, não é assim que funciona. É de pessoa para pessoa, depende de temperamento, depende de cultura, depende de como foi criado, depende de N fatores, né? Então, minha recomendação para você, tem certeza que precisa mesmo fazer essa intervenção de entrar na senha dela e vasculhar? Tem uma coisa que a gente precisa discernir, que é assim, se o que você está sentindo é uma curiosidade, né, e é normal quando a gente vê nossos filhos, né, começando a pensar em namorar, começando a ficar de tititi com os meninos, as meninas, a gente tem uma tendência, uma curiosidade, né, de saber o que está rolando, o que está acontecendo. E às vezes dá essa tentação, né? Mas a gente precisa discernir se é uma vontade de saber o que está acontecendo, ou se é uma necessidade real para questão de segurança desse jovem, né? Questão de drogas, questão até mesmo de uma gravidez precoce, de começar a vida sexual sem uma orientação, sem um preparo, não é? Precisa ter uma conversa séria você com você mesma e ser sincera com você. O que que eu tenho? Por que eu quero saber disso? É mera curiosidade? Eu não estou confiando que eu já ensinei, que eu já dei as orientações suficientes para que ela saiba se comportar e saiba até onde ir? Porque assim, o adolescente ele vai querer descobrir novos limites, ele vai querer experimentar coisas, né? E é importante que a gente tenha um canal aberto de comunicação com eles, justamente para a gente poder conversar. É por isso que eu estou recomendando que você só lance mão desse recurso se for a sua última alternativa, porque não vai ser a última situação em que você vai precisar conversar sério ou saber o que está acontecendo e orientar como a sua adolescente precisa agir. Essa não vai ser a única. E é tão cedo para vocês perderem a confiança uma na outra. Eu digo cedo assim, porque ainda vem vários anos ainda pela frente em que essas e outras situações parecidas vão acontecer. E se você já perde a confiança logo de vez, vai ser mais difícil você ter acesso a ela, né? Então, se eu te recomendo não fazer isso, a não ser em último caso, o que então dá para fazer, Val?
senta e conversa. Senta e conversa. E abre o coração. Filha, sem querer, não sei se foi sem querer, né? Eu acabei vendo a sua conversa com os meninos. Vai pintar um constrangimento nessa conversa, tanto da sua parte quanto da dela, mas é extremamente necessário. Tem coisa que a gente não tem como escapar, a gente tem que fazer. Enia, sua linda, que saudade de você, Enia, quantos anos? Tudo bom? Que saudade. Cláudio, bem-vindo, meu amigo. Tá muito frio aí? Aqui em Ribeirão, ó, a gente está quase virando pinguim. Aí em São Paulo deve estar pior, né? Obrigada por estar sempre aqui, sempre participando, viu? Fico muito feliz com a participação de vocês. E então, mãezinha, tá? Evite. Se você puder, com outros recursos, é melhor. Senta, conversa, vai ter aquele constrangimento, mas é absolutamente necessário que você sente com a sua filha, explique por que você está tão aflita, quais são os seus medos. Geralmente eles falam: ih, mãe, nada a ver, você é muito careta. Eles falam isso mesmo, mas e você deve rebater. Eu sei que eu sou careta, eu posso até ser careta, mas é o meu papel de mãe continuar te orientando e te dar as informações que você precisa para tomar boas decisões. É assim, a gente tem que manter o nosso papel de mãe, a nossa postura de mãe, e não cair na tentação de agir como o adolescente, porque esse tipo de recurso, né, de subterfúgios, de tentar fazer as coisas assim meio na surdina, é coisa de adolescente, não é coisa de adulto. Adulto senta e conversa serenamente. Mas olha, vai preparada. Eu já dei outras dicas outra vez, quando for para conversar, né? E não ter aqueles bloqueios, aqueles conflitos. Evita de ir muito de frente de uma vez. Pondera, espera passar um pouquinho. Não vai conversar com ela nervosa, não vai conversar com ela irritada, xingando, gritando, não vai resolver. Você precisa, num momento calmo, com tranquilidade, com serenidade, sentar, beijar, abraçar, dizer que ama, falar que está preocupada, dizer o que você está sentindo, quais são as suas necessidades para que você fique tranquila, fazer acordos com ela, falar abertamente das situações que podem acontecer, por que você está tão apavorada, o que acontece quando meninas da idade dela conversam com meninos tão mais velhos, mas falar especificamente as coisas que podem acontecer, né? Citar exemplos, mas assim, não numa postura de repressão, de proibição, que eu já falei para vocês que não resolve, né? Dei meu exemplo pessoal. E não é só comigo, não, é com todos os adolescentes. Nessa fase, quanto mais você reprimir, quanto mais você repreender, mais eles vão encontrar maneiras de burlar a regra e explodir dali, né? E escapulir dali, porque adolescente é como uma mola. Se você encolher demais, tem uma hora que ele, quando soltar, ele vai pular e é pior. E aí os estragos podem ser grandes, tá? Então é isso, linda. Eu não sei quais são os aplicativos para clonar a senha do Messenger e do Zap da sua filha. Mas é fácil de achar, pergunta pro tio Gugu. Tio Gugu é o Google, viu? Mas eu sou tão íntima dele que eu já chamo de tio Gugu. No Google você acha, né? É fácil de achar, mas eu absolutamente não recomendo. Isso daí, assim, é um recurso de desespero, o último recurso. Tem muita coisa que você pode fazer antes, principalmente por ela ser tão nova ainda, tá? Porque vocês ainda têm muitos anos de adolescência para conviver, e se você quebra essa confiança logo tão cedo, as outras situações você não vai ter como chegar, não vai ter diálogo, né? Não desista, tá? E mesmo com toda essa dificuldade de tempo, encontre, jantem juntas, né? Faz aquela reunião de família que eu costumo dizer, né? Pelo menos uma refeição tomem juntas. Se não é possível todos os dias que der, né?
Se não dá nunca durante a semana, tenha um dia do final de semana em que vocês vão obrigatoriamente ter ali suas 2 horas que seja juntos, conversando, tá? Porque sem isso não tem condição de você se aproximar e saber quais são as necessidades da sua filha, dar para ela a base que ela precisa para se autodefender. Porque não tem como a gente ficar em cima 24 horas por dia. Uma hora eles vão estar sozinhos. E aí, nessa hora, se você o tempo todo ficou só impedindo que ela tivesse aquela experiência de conversar com outros, com rapazes, mesmo mais velhos. E é difícil saber se mais velho, né? Se é o mais velho 14 anos, não é tão mais velho assim, tá, é na faixa mesmo, né? Agora, se é mais velho 20, é preocupante, realmente a gente precisa orientar melhor. Então, precisava de mais informações aí para te dar dicas mais específicas, mas de forma genérica é isso. Senta, conversa, explica por que que você está tão aflita, fala o que que acontece, mostra, tá? Tenha paciência e não trai assim a confiança da sua filha, não, viu? Eu garanto que depois que passa o desespero, você vai ver que valeu a pena, tá bom? Olha, outra pergunta que tem aqui. Tem um monte de dúvidas sobre como lidar com meu filho que tem quase 14 anos. Está numa fase difícil. Aliás, difícil é uma palavra que a gente usa com muita força, né? Com muita frequência, quando se trata de lidar com filho adolescente. É difícil. Gostaria de saber como cortar amizades que vemos que não são sadias para ele. São amigos dele que vemos que não estão fazendo bem. Olha, eu conheço essa mãe. Na verdade, eu conheço esse filho, né? E eu não sei se ela vai me ouvir ou não, se ela está acompanhando as lives ou não, mas se ela fez a pergunta, eu imagino que de vez em quando, que não seja ao vivo, pelo menos a reprise ela vai ver, vai até avisá-la depois. Mas olha, de forma genérica, não estou falando do seu filho especificamente. De forma genérica, os pais têm sempre grande preocupação com os amigos dos filhos. Por quê? Porque eles percebem que a influência que os amigos exercem sobre os filhos é enorme. E é mesmo, né? Quando junta a turminha, eles são capazes de fazer grandes bobagens. E aí a gente precisa realmente estar preparada, né? Para lidar com essa situação. Agora, muitas vezes, a grande maioria das vezes, os amigos não são tão mais influências assim. Ó, volto a dizer, não é o caso do seu filho, tá? Mas eu conheço muita mãe que diz assim: ah, meu filho tá andando em más companhias. Mal sabe a mãe que a má companhia é o filho dela. Entende o que eu tô querendo dizer? A gente sempre joga assim: meu filho é bom, meu filho é tranquilo, meu filho é direito, o filho da vizinha, o coleguinha da escola, o amigo com quem ele está andando é que é ruim. E muitas vezes não é, tá? Às vezes a gente julga sem conhecer. Não é o caso específico desse, porque esse eu conheço, não é o caso. Volto a dizer, com todas as letras, tenho certeza. Mas às vezes acontece. E eu estou dizendo isso porque às vezes a dúvida de uma mãe, ela pode ajudar outra mãe, né? Então é sempre bom a gente ter esse olhar crítico de que será que todas as mudanças que estão acontecendo no comportamento do nosso filho é por culpa dos amiguinhos? Né? Porque a gente tem dificuldade de entender essas mudanças que acontecem com os filhos da gente. Eu sempre falo, repito, né? Tem os ETs, quando eles vêm, quando chega na fase da adolescência, os filhos, parece que vem uma nave espacial, abduz nosso filho, põe um ET no lugar que parece com ele, mas não parece, porque as atitudes mudam completamente. Aquele filho assim que era super afável, super carinhoso, de repente fica arredio, fica respondão, fica se escondendo pelos cantos, né? Mentindo, é, dando jeito de encontrar com esses amigos, mesmo quando a gente proíbe, né? E aí a gente acha que tudo isso está acontecendo por influência dos amigos.
E às vezes não é a influência dos amigos, às vezes é justamente essa fase de distanciamento da família natural, normal, saudável, que acontece e precisa acontecer para que ele vá descobrindo sua própria personalidade, vá se construindo como indivíduo, né, para depois ter uma vida adulta saudável. Mas aí a gente não entende por que ele está mudando e põe a culpa nos amigos. Tem duas coisas que eu quero te falar a respeito dessa questão. Você disse que sabe que não são sadias para ele. Eu te recomendo conhecer melhor esses amigos, tá? Existe uma peculiaridade nesse caso, eu acho até que vou conversar em particular depois, mas é o seguinte: algumas características que a gente vê nos nossos filhos, que a gente não gosta, não admite, não aceita, tem medo, não queria que fosse assim, a gente tende a querer achar um culpado, querer responsabilizar alguém. E aí, geralmente, essa responsabilidade recai sobre os amigos, né? Exemplos. Quando o filho está fazendo, por exemplo, a Thalita uma vez, quando era pequenininha, tinha 6 para 7 anos, ela estava com uma galerinha, uns 2, 3 amiguinhos, e eles começaram a judiar de um cachorrinho, né? Era um cachorrinho abandonado e eles estavam avançando, batendo o pé, né? E teve um menininho até que jogou uma pedra, a Thalita foi lá e jogou a pedra também no cachorrinho, né? E eu vi a minha filha fazendo isso. E é duro a gente ver o filho da gente fazer um negócio desse. E a Thalita é a coisa mais gostosa, mais boazinha do mundo. Mas não é perfeita, nenhum de nós é, né? E naquele momento seria um dos exemplos em que seria mais fácil para gente pôr a culpa na companhia. Ah, mas ela fez isso porque estava com aqueles meninos lá que fazem isso, aprendeu com eles. Não, não foi. Eu sempre ensinei diferente, sempre. Eu sou escoteira. A gente ama os animais. O sexto artigo da lei escoteira diz que o escoteiro é bom para os animais e as plantas, né? E a minha própria filha, de 6 anos, estava judiando de um cachorrinho, né? Outro exemplo, acontece muito. Às vezes o filho da gente começa a dar indícios de que pode ser homossexual, tanto meninos quanto meninas, né? E como a gente teme, tem várias situações, né? Tem aqueles pais que não aceitam por questões religiosas, por questões de preconceito mesmo, por questões de às vezes é porque tem medo do que ele vai passar na vida, das dificuldades que ele vai ter, porque ainda existe muito preconceito, muita dificuldade, né, em manter essa identidade de homossexual. E aí a gente quer, de alguma maneira, responsabilizar outra pessoa, como se fosse culpa dos amigos que estão fazendo o seu filho descobrir ou preferir virar homossexual, porque não vira, a gente não vira homossexual, a gente não pega, não é um vírus, né? Isso daí já está com a pessoa desde que nasceu. É que como na adolescência esse tipo de comportamento começa a se manifestar, a tendência nossa é dizer, ele não era assim, agora ele é. Antes ele não andava com essa turma, agora ele anda. Logo, a culpa dele ter mudado é da companhia, né? Então essa é a primeira coisa que eu queria te dizer. Faz uma análise crítica e vê se o que você está interpretando como más companhias, se é realmente má companhia. Às vezes, pode ser que não, né? Você conhece mesmo esses meninos? Qual é o seu nível de contato? Conhece os pais? Já conviveu com eles? Muitos pais falam que não gostam de alguns amigos dos filhos, né? E não gostam por medo, porque sabe que a influência é grande e aí tem medo, né? E aí o jovem ele está numa fase
os adolescentes, eles estão numa fase em que eles precisam experimentar coisas. Então, uma hora tá ali com uma roupa rasgada, as meninas estão com um shortinho curto demais, outra hora pinta o cabelo de azul, outra hora põe piercing não sei aonde, né? E numa dessas vezes, se você vê, outra hora tá todo de preto, então, se numa dessas horas você vê aquele jovem com aquelas características e você colocar nele um rótulo de que ele é assim, você pode achar que ele é uma má companhia, mas pode ser simplesmente mais um jovem que está, né, naquela fase de estar perdido, estar tentando se encontrar, assim como o seu filho, assim como nós também tivemos nossa fase, e aí você já quer, por medo de que seu filho acabe manifestando isso também, né? Acaba querendo evitar. Então, primeira coisa, traz para dentro de casa. É a melhor maneira, né? Faça com que a sua casa seja o ponto de encontro da galera. Sabe como que você faz isso? Comida. É verdade. Fornece alimentação que você vai ver que a galera vem toda para sua casa. Eles adoram. Isso até no escotismo a gente usa. Bipi falava isso. Os jovens querem comida e aventura. Então, a gente fornecendo isso para eles, eles vão querer estar, né, nesse ambiente. Então, assim, ó, traz para dentro de casa, pede para vir fazer trabalho de casa, arranja desculpa. Até o e-book que eu criei sobre como tirar seu filho da internet, tem um capítulo que trata disso, né? De trazer os amigos para dentro de casa. Com isso, você vai ter oportunidade de conhecer melhor esses jovens e saber se são mesmo tão más companhias. Porque se você passou para ele na fase da infância, e eu acredito que passou, os seus bons valores, as coisas que você acha correto, confie nisso. O seu filho guarda dentro de si, com muita força e muito profundamente, os valores que você ensinou na infância. Não duvide disso. Eu sei que quando eles viram adolescentes, a gente acha que eles esqueceram tudo, porque eles fazem coisas que não foi assim que a gente ensinou, mas é a fase deles irem contra. O jovem, adolescente é do contra, ele precisa disso para crescer. Mas depois, quando passa, e eu acho que essa é a grande vantagem de eu já ser avó, de ter um filho com 32 anos, é que eu já vi o depois da adolescência. Eu ficava desnorteada, desesperada com o Tiago na adolescência. Eu achava que, meu Deus, ia virar um bandido, não ia virar nada, né? E hoje eu vejo o quanto os meus valores passados na infância estão enraizados dentro dele, o quanto ele tinha lastro para passar pela fase da adolescência, inclusive aceitando ou rechaçando a influência dos amigos, porque eles são capazes disso, né? Então, traz para dentro de casa e confia. A segunda coisa é o seguinte, trouxe para dentro de casa, percebeu que realmente não é preconceito seu, não exagero, que às vezes acontece, é muito comum, tá? Não estou dizendo que é o seu caso, não dá para julgar, né? Mas é muito comum, tá? Da gente julgar os amigos dos filhos achando que eles são ruins e na verdade não são, né? Mas se você chegou à conclusão de que realmente são jovens que estão muito perdidos, que estão envolvidos com drogas, que estão envolvidos com crime, e você precisa afastar o seu filho, né? Você proibir não é a melhor alternativa. Aliás, é a pior. Eu costumo brincar, falar assim, quando seu filho começar a namorar, se você quiser que ele largue, fique amiga da moça. Se você quiser que ele se case, se você ficar contra, falar mal dela e virar inimiga, eles se casam. Porque o jovem, ele parece que é do contra. Você quer, ele não quer. Você não quer, ele quer. Então, se você taxar os amigos dele e proibir, nossa, ele vai
mover céus e terras e vai mentir para você e vai enganar e vai falar que está num lugar e está no outro e vai falar que está com uma pessoa e está com eles, porque, sabe, é mais gostoso, escondido é mais gostoso. É incrível, mas acaba sendo assim. A melhor maneira é você pontuar, trazer para dentro de casa, observar as reações, pontuar o que é que esse jovem faz que vai contra os seus valores e questionar o seu filho depois. Nunca humilhe seu filho ou faça ele passar vergonha na frente desses amigos. Não seja mal educada com os amigos. Você não gostaria que seu filho fosse mal educado com as suas amigas, com as pessoas que você recebe. Então a gente precisa ensinar pelo exemplo. Jamais seja ríspida, rude, mal educada com os amigos. Educação, a gente costuma falar para eles que cabe em qualquer lugar, não é? Então a gente precisa ensinar pelo exemplo, né? Mas depois que a visita foi embora, num momento assim tranquilo, sem um tom de crítica, mas num tom assim de conversa mesmo, né? Caramba, você viu como que o João falou sobre o pai dele? O que que você acha disso? Você acha normal? Qual que é a sua opinião sobre essa atitude do fulano, né? Não evite o tom de crítica, evite o tom de julgamento. Questione como se você estivesse querendo saber a opinião do seu filho a respeito daquele tipo de atitude, né? A maioria das vezes você vai se surpreender ao perceber que o seu filho concorda com a sua opinião nesse sentido. Só que às vezes isso não é suficiente para que ele ache que o coleguinha não é, é precisa ser evitado, entende? Essa consciência vem aos poucos, porque ninguém é perfeito também. Por que que o jovem quer tanto ficar com os amigos? Porque é onde ele se sente acolhido, nas angústias, nas dúvidas, nos medos, né? Eles têm isso em comum, né? Muitas dúvidas de como vai ser, de como serão eles próprios, e inseguranças, incertezas, e eles estão juntos, né? Eles compartilham das mesmas angústias. Isso os aproxima, né? E eles sabem que o que é certo e o que é errado. A gente ensinou, a gente tem que confiar naquilo que a gente ensinou. E questiona, o que que você acha dessa atitude? Eles sabem, eles mesmos chamam a atenção. Gente, vocês não imaginam, no movimento escoteiro, é, a gente tem um sistema, um método, e um dos elementos desse método chama-se sistema de patrulha. Sistema de patrulha é um sistema em que o jovem influencia os próprios jovens, só que dentro de um ambiente controlado, né? Existe a lei escoteira, os nossos valores, e eles próprios vão se auto-influenciando, muitas vezes inconscientemente, sem perceber, né? Mas eles vão falando uns para os outros que o escoteiro é leal, que o escoteiro é bom para os animais e as plantas, que não é bom ficar na internet o tempo todo, que a gente precisa, né, respeitar as pessoas. Eles vão falando isso uns para os outros, né? Só que nem por isso nenhum deles é perfeito. Eles têm suas dificuldades, suas deficiências, seus defeitos, e às vezes a gente calhou de olhar justamente um defeito, um ponto que não nos agradou, e aí a gente taxou aquela pessoa como esse tipo de pessoa não serve para ser amigo do meu filho, quando na verdade ele é um jovem que tem suas qualidades e tem aquele defeito que foi justamente naquilo que você se agarrou. Mas não se iluda, seu filho os jovens são sim influenciáveis uns pelos outros, só que eles têm dentro deles os valores que a gente passou para eles, para que eles aprendam a julgar o que é certo e o que é errado. E outra coisa, outro motivo deles quererem ficar com os amigos é o bom humor dos amigos. Pode ver, eles não ficam com os amigos. Quando eles estão com os amigos, eles estão felizes, eles estão sorrindo, eles estão zoando, eles estão falando bobagem, né? E geralmente, quando eles estão conosco, eles estão entediados, chateados, de saco cheio, revirando os olhinhos. Por quê? Porque a nossa postura é entediante para eles.
a gente está sempre sério, a gente está sempre criticando, sempre chamando atenção, sempre julgando, sempre corrigindo, sempre cerceando. Não tem risada, não tem alegria, não tem leveza. É nosso papel fazer tudo isso? É sim, mas não o tempo todo. Não precisa o tempo todo. Não precisa repetir 1000 vezes a mesma coisa. Eles entenderam. A gente precisa ter aqueles momentos em que a gente conversa com os nossos filhos, que a gente reforça os nossos valores, mas sempre evitando o tom de discurso e de sermão. Criticar, condenar, julgar as atitudes deles não contribui para que eles se tornem o que a gente quer que eles sejam. Para que eles se tornem o que a gente quer que eles sejam, a gente precisa primeiro dar o exemplo e segundo, de uma maneira leve e tranquila e falando a respeito disso, mas não no sentido de dar sermão, no sentido de conversar mesmo. Pega um artigo, vê um programa de TV, fala, nossa, você viu fulano fez assim, 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 qual que é a sua opinião a respeito disso? E nisso surge o assunto de vocês poderem conversar. Na outra live eu falei como é que a gente diverge de opinião de adolescente, não é? Abrir esse diálogo é fundamental, tá bom? De novo, muito obrigada pela presença de vocês. Olha, a Rose entrou aqui, Rose, querida, muito bom ter você por aqui, viu? Muito obrigada, super beijo. Se esses assuntos vocês verem que interessa para algum amigo de vocês, compartilha. A ideia aqui é que a gente acalme o coração dessas mães desesperadas, né, e dê algumas soluções para que elas consigam cumprir o seu papel de mãe, sem perder a autoridade, mas também sem romper os laços afetivos, né, e de conexão amorosa que tem com seus filhos adolescentes, porque é um desafio grande, né, lidar com os nossos filhos adolescentes, mas existem maneiras muito melhores e mais fáceis da gente fazer isso. E eu tô aqui compartilhando isso com vocês, tá bom? Quarta-feira tem live lá no canal do YouTube e eu espero vocês lá e depois aqui na próxima segunda-feira. Beijo, gente. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Ju. Tchau, Mari. Tchau para todos.